Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou responder com vocês uma tag literária. Não li o livro tal, mas... Então uma tag assim curtinha, eu não tenho o costume de responder, né? Trazer essas respostas aqui no canal, na verdade porque eu não me identifico muito com essas tags literárias, porque tem umas perguntas ali, sabe, que não tem muito a ver comigo, com a cara aqui do canal. Mas, na verdade, eu achei essa aqui bem interessante, até porque tem como inserir uma boa conversa com vocês, trocar indicações, e tem sentido. Vocês vão ver que tem muito sentido trazer ela com vocês, e também porque, durante a resposta, vai acabar te fazendo, assim, um convite de possíveis leituras conjuntas aqui para o canal, tá? E um assunto que eu trouxe até lá no meu Instagram, se você não me segue, me siga por lá, fica o convite para vocês me acompanharem, tá? E aí, eu acho que fica bem interessante. E aí eu adaptei, na verdade, essa tag, que é não li um livro X, né, mas, que são 6 perguntas, se eu não me engano, isso mesmo, são 6 perguntas. E eu falei assim, clássico, que eu não li mais, então são livros clássicos aqui, então é ótimo pra você que quer indicações, e você também vai me ajudando aí durante o vídeo, vai comentando aqui, Carol, não, vai ler esse aqui, porque esse aqui é bom, fura fila com esse, tá? Vocês vão ver que alguns já apareceram aqui no canal, outros nunca apareceram, nem tanto assim, então conto com a ajuda de vocês, então vocês vão comentando conforme vão assistindo, e convido todos vocês a responderem também. Outra coisa, né, vamos dar os avisos aí direitinhos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Tô bem empolgada aí pra gente chegar a 5.000 inscritos por aqui, me ajudem a isso. Todos os livros que eu citar estão links aqui no box de informação, tá bom? E também os vídeos que eu citar vão ter os links aqui, quaisquer dúvidas que vocês tenham durante o vídeo, deixa aqui nos comentários que vocês sabem que eu sempre procuro conversar com vocês. Eu amo demais essa troca, essa comunidade engajada, que a gente tá sempre trocando ideias maravilhosas e incríveis. Eu agradeço vocês por isso. E vocês comprando com o meu link, vocês me ajudam bastante. Então não esqueça de curtir, hypar, enfim, aqueles avisos de sempre, tá? Mas que é importante, volte e meia eu dar. Eu não gosto de fazer essas quebras aí no vídeo, mas é bem importante pra mim. Pois bem, vamos aqui então. A primeira pergunta é: não li, mas quando eu ler, acho que vou chorar. Eu não tenho o costume de ler, de chorar lendo livros. Assim, um livro que eu lembro que me emocionou bastante e que eu li, assim, e realmente, sabe, aquele... não um choro, mas aquela tristeza que te dá. Foi quando eu tava lendo Meu Pé de Laranja Lima. Então, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E também sempre recomendo ele como pra começar a literatura brasileira, enfim. É um livro tocante e vocês vão ver que tem algo em comum dos 2 livros que eu separei aqui, tá? O primeiro que eu tenho certeza, assim, porque eu já comecei essa leitura, né, mais de uma vez, assim. Na verdade, eu comecei a leitura do David Copperfield, do Charles Dickens, justamente logo em seguida quando eu terminei O Meu Pé de Laranja Lima. Foi justamente por isso que não estava funcionando pra mim. A escrita estava maravilhosamente bem e cheguei ali à metade do livro, porém, justamente pela tristeza da vida que eu estou acompanhando do David Copperfield, ser uma criança, tudo bem que vai passar, né, a gente vai acompanhar o amadurecimento dele e tudo mais, mas tudo que estava assim, acontecendo com a vida dele, ainda mais durante como criança, aquilo ali estava assim, me machucando de alguma forma, né, me deixando triste. Então sair de 2 leituras assim tristes, ainda mais relacionado à criança, mexe bastante comigo. Mas esse livro aqui, eu pretendo, assim, dar continuidade, já falei isso com vocês em outros vídeos, porque eu gosto bastante do Charles Dickens, e eu sinto que esse aqui vai ser um dos livros favoritaços da vida, em que eu vou panfletar bastante aqui no canal, e eu tô super ansiosa por isso. E outro livro que também acho que vai ter essa temática, vai ter essa temática de criança envolvida, então realmente eu sou uma manteiga derretida, no caso, quando fazem, assim, ruindades, alguma coisa voltada pra criança, né? Então não tem como a gente não se sensibilizar com isso, que é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Esse aqui é um livro que também sempre me recomendo, eu tenho vontade de ler há bastante tempo. E aqui eu sei que tem uma disputa aí de guetos entre 2 grupos aí de crianças e tal. Então, assim, sempre que tem essa temática de criança, tá aí um bom vídeo pra trazer, né? No caso, como O Senhor das Moscas e tal. E, assim, criança envolvida sempre tem pega diferente, né? Tem um peso bem diferente pra mim. Não sei se com vocês funciona dessa forma. Acredito que com boa parte, sim. E aqui, na orelha desse livro, tem uma parte que eu vou ler com vocês que mostra justamente isso que eu acredito que passa nesse livro aqui, ó. Este foi o único livro que ganhei do meu pai.
Em geral, quem me presenteava era minha mãe. Ela, sim, uma grande leitora. André Schwartz não era um homem das palavras, lia pouco e falava mais com o olhar do que com o verbo. Talvez por isso os Meninos da Rua Paulo seja tão importante para mim, a ponto de fazer com que eu assine esta orelha, mesmo sendo contra editores aparecerem em livros de publicação própria. Creio que por se tratar de um caso único em minha vida, tanto de leitor como de editor, posso dizer que este talvez tenha sido o livro mais importante da minha história. Com ele aprendi o valor da lealdade, da coragem e de uma série de princípios. Aqui, até os vilões têm bons valores. Erram, mas voltam atrás. Colocam-se em igualdade mesmo na guerra. E o que está em jogo na disputa entre os membros da Sociedade do Betume e os Camisas Vermelhas é a posse do ground das Ruas Paulo. Um pedaço de terra cercado onde se brinca livremente. Se no cotidiano da escola e do lar as crianças caminham em direção ao amadurecimento e aprendem enfim a crescer, no ground da Rua Paulo, a infância permanece intacta, a fantasia prevalece, há hierarquia e regras, mas na hora do jogo, de pela, todos são iguais. O grande herói da narrativa é um soldado raso, cujas aventuras e desventuras emocionaram leitores do mundo inteiro. Ao ler o livro pela segunda vez, agora diante deste clássico, vejo quanto essa luta é ao mesmo tempo legítima e fadada ao fracasso. Não conseguimos ser crianças para sempre. O ground não fará parte da vida dos Meninos da Rua Paulo eternamente. No entanto, ao ler este ou qualquer outro livro, queremos fantasiar. Pleiteamos, mesmo que já adultos, um espaço livre para a imaginação. Reivindicamos a infância de volta no nosso terreno baldio. Então, assim, essa orelha me pegou demais de jeito. Eu acho que ele consegue transmitir o que eu acho que eu vou encontrar neste livro. A próxima pergunta aqui da tag é: clássico que não li, mas estou quase lendo. E aqui, primeiramente eu vou falar um com vocês, que é o Moby Dick, do Herman Melville. Já apareceu em lista aqui de 12 livros para ler. Acho que deve ter uns 2 anos aqui no canal. E ainda bem que eu não li. Não era o momento certo da leitura. Eu vou ler agora no segundo semestre. Estou muito empolgada de fazer essa leitura. É um dos livros do clube de leitura, né, da Tati Feltrin, em que eu acompanho. Eu não faço todas as leituras, mas eu acompanho algumas delas. E esse aqui é uma dessas que eu vou acompanhar. Acredito que vai ser muito enriquecedor essa leitura de forma conjunta, até porque tem um livro repleto de referências, e principalmente referências bíblicas, né? Então, é um livro que eu tenho altas expectativas com essa leitura. Então, trouxe ele para compartilhar isso com vocês. E agora vem um convite que eu falei de leitura conjunta que eu quero compartilhar com vocês, que até mesmo foi... Vou começar sem rodeios, né? O primeiro título aqui, que é a edição de... Quando o Clube de Literatura Clássica anunciou, né, que ia ter essa edição agora no mês de aniversário do clube, né, agora em maio. Então, eles trouxeram uma edição muito pedida por todos os assinantes, boa parte dos assinantes, na verdade, né, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então, essa edição lindíssima aqui do clube. Agora aqui, inaugurando aqui, falando oficialmente para vocês, sou parceira agora do Clube de Literatura Clássica, então vocês vão ver muito desses livros por aqui. Depois eu falo em outro vídeo aqui com vocês, mas eu tô muito feliz com esta etapa, né, com essa conquista por aqui. E tem cupom de desconto para quem tiver interesse, tá? Mas em outro vídeo eu explico melhor, mas já deixo o aviso. Mas o assunto não é esse, não é nem por isso que ele está aqui, porque já apareceu esse título em outras vezes. E vai aparecer até em outra categoria, tá? E é uma história que eu me identifico, assim, porque ela, assim, ela é muito referenciada em várias outras obras. Então, Conde de Monte Cristo é aquela obra que inspira várias outras obras, não só literárias, como em outras mídias, né? Enfim. E essa edição aqui, quando foi falado isso, eu comentei em uma postagem lá do clube, assim, se quem tinha interesse aí de fazer uma leitura conjunta, e várias pessoas ficaram muito empolgadas, né? Afinal, vários assinantes estariam recebendo essa edição aqui. E sempre tem uma leitura, assim, de calhamaços, né? Requer aquela dose extra de incentivo, né? Pra gente não perder, não soltar a mão durante a leitura. Falei, acho que é o momento perfeito aí pra unir, né? Então, eu já tenho uma edição, que é essa aqui, que é o box da Companhia das Letras, na verdade, que sai pela Zahar, tá? É um box em 2 edições.
lindíssimo, texturizado aqui. Essa edição é uma edição premiada, da Zahar, comentada. Sim, 2 tomos aqui, maravilhosa essa edição. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, pra vocês verem, assim, já participou de planejamento meu, né, não, vou ler, peguei esse livro pra ler, já tem divisão aqui, como vocês sabem que eu gosto de fazer por partes do livro. Então, eu falei assim, é o momento perfeito. Então, agora no segundo semestre, eu vou ler, né, e vou convidar todos vocês que tiverem interesse a deixar um comentário aqui que tem interesse em participar, tá? Vai ter um vídeo melhor explicando detalhes sobre isso, mas essa aqui é uma das leituras conjuntas que eu propus e muitos toparam, então tô muito contente. Eu vou mostrar aqui rapidamente esta edição aqui, que nunca apareceu aqui no canal, mas, como eu disse pra vocês, fiquem de olho aqui que vai aparecer melhor, mais detalhes, tá? Olha essa guarda, que linda. Aqui é o marcador que veio, né, do clube. Na caixinha, na verdade, né, o tesouro aqui, que tem tudo a ver com a história, tá? Veio também o planejamento, aqui tem o do mar, né, e tem também aqui um planejamento literário, né? Tem um cardzinho nessa edição aqui. Tá, vou mostrar aqui o verso pra vocês. E aqui por dentro, tá, tem fitilho e tal. Tá lindíssima. Tem ilustrações também. Então vou mostrar aqui pra vocês que tiver interesse de olhar por dentro. Tá? Mas eu mostro mais detalhes, assim, com mais cuidado com vocês, tá? Enfim, fica 2 avisos dados, tá? Tem agora, nós temos, então, um cupom de desconto que te dá um desconto aí na assinatura anual do clube e também um livro que eu escolhi, tá? Foi uma escolha minha que eu fiz para vocês receberem na assinatura aí, quem fizer, além do desconto, recebe o livro Dessossego do Fernando Pessoa, que é um dos meus favoritos da vida e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu amo. Enfim, um recadinho aí dado e também o convite para participar. Leitura conjunta do Conde de Monte Cristo, depois vai ter material comparando as edições, enfim, bastante coisa aí pra gente acompanhar. E aí a outra leitura, que eu também estava com muito tempo interessada, que também tem divisão aqui, sim, é outro calhamaço, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um livro que também, assim, foi em falta nessas 2 grandes leituras, né, 2 obras, grandes clássicos da literatura francesa, que também acredito que quando eu for ler vai se tornar um dos favoritos da vida. Essa aqui é uma edição da Martine Claret, e também aproveitando essa deixa aí do clube, na verdade, realmente aconteceu de uma forma muito assim, genuína, e que eles anunciaram juntamente que estaria à venda, né, ainda está, você comprar, eles estão fazendo uma edição com 2 tomos, né, 2 volumes, 2 tomos, né, que realmente essa aqui fica bem pesada. Mas também tem a tradução da Peng, tem outras traduções que depois a gente conversa, mas a ideia é fazer a leitura conjunta dessas 2 grandes obras da literatura francesa, 2 grandes obras aí, 2 grandes clássicos da literatura mundial, agora no segundo semestre. Ousada? Não sei. Mas a ideia é fazer um cronograma bem tranquilo pra gente trocar bastante ideias, conversar bastante, tá? Fique aí, deixa aí pra vocês, vai ter vídeo melhor falando sobre isso. E depois vocês vão comentando aqui o que vocês animam. Não precisa participar das 2, participem de uma delas, com a edição que vocês quiserem, tá? Eu já tô dando esse aviso para vocês. A próxima pergunta, que é a terceira pergunta, é um clássico que eu não li, mas já vi o filme. Pois bem, ele estaria aqui novamente, né? O Conde de Monte Cristo. Eu gosto muito dessa história, né? Assisti aquela clássica, a adaptação de 2002. E eu lembro que quando eu assisti esse filme na televisão, eu lembro que, não sei se passou na Globo na tela quente, assim, foi tarde, eu lembro que, nossa, eu fiquei fascinada com aquela história, e depois eu assisti esse filme várias outras vezes, gosto muito da história, mas eu sei, claramente, que é uma história, assim, que tem essas alterações, como toda adaptação, e também a história, né, o livro vai muito além daquela adaptação. Então, isso eu tenho de antemão. Tem outra adaptação que eu cheguei a assistir o início, mas eu gosto tanto daquela de 2002, que é aquela mais antiga, agora eu não lembro o ano, mas é bem antiga, de 1905. Não lembro o ano da década de 50, não sei, mas eu não consegui, assim, dar continuidade, porque realmente de 2002, né, aquela questão toda de traição, de vingança, Castelo Diff e tal, aquilo tudo tem muito no meu imaginário, então vamos ver como vai ser essa leitura com altas expectativas mesmo. E o próximo aqui, que não li, mas
é uma leitura que eu gostaria de fazer esse ano, mas aí eu estaria sendo muito audaciosa, que faz tempo que eu não leio Calhamaço. Não, Calhamaço não li, tô louca. Mas assim, eu acho que esse ano eu tô voltando com tudo, né? Porque eu li agora no primeiro semestre Trocas Macabras, estou lendo outros aí grandes, outras obras grandes aí. E O Vento Levou, tá? Não tô falando que eu vou ler esse ano, tá? Mas eu gostaria muito de tentar, ou pelo menos inicializar. Mas a ideia aqui é falar de uma obra que eu já assisti, então temos aqui aquela Scarlett O'Hara, todo mundo meio que tem na sua inconsciente ali, de alguma forma, aquela imagem, alguma coisa da história, sabe, né, que se passa na Guerra Civil, né, então uma literatura americana, então muito conhecida. E esse aqui é um box muito confortável que tem da Nova Fronteira, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se ele tá ainda disponível para compra. Alguns votos ficam esgotados e tal. É em 2 volumes, é em brochura, então super maleável, bem gostosinho. A leitura, então, torna bem tranquilo, digamos assim, esse mega calhamaço aqui pelas essas fontes aqui. Então, inclusive, eu já assisti e gosto bastante, é da continuação que tem, né, de O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Mas a continuação, eu não lembro a escritora, mas eu sei que me chamou a atenção na época, quando eu descobri, porque a obra, né, tem a parte escrita dessa obra, que depois foi adaptada da continuação, uma espécie de continuação assim, porque foi uma obra mais vendida aí do ano do meu aniversário, então por isso que eu sei dessas histórias e tal, e fiquei interessada e tal, então tem esse elo de alguma forma aí com O Vento Levou, que eu tenho muito interesse em fazer essa leitura. Não li, mas acho que vou amar. Assim, isso aqui poderia... Outros livros que eu já citei por aqui poderiam estar claramente aqui nessa categoria, mas eu não quero repetir, né? Não quero fazer isso, então procurei trazer títulos diferentes, tá? Para falar com vocês. E aí aqui para essa categoria eu trouxe 2 títulos que, assim, não quer dizer Miserável eu sei que eu vou amar, O Conde de Monte Cristo eu sei que eu vou amar, o David Copperfield, como eu disse pra vocês. Então, assim, tem vários livros aqui que tem grandes chances de tornar favoritos da vida, mas tô trazendo 2 aqui pra vocês. O primeiramente aqui é A Leste do Éden, do John Steinbeck, também grande marco da literatura americana aí. E esse livro aqui tem aquela questão do reconto da Bíblia, no caso de Caim e Abel, então eu gosto muito de acompanhar essa história e mexe bastante comigo, e esse livro tem isso. Eu gosto muito do Steinbeck, eu já li Ratos e Homens, e gostei muito da experiência, só que é um livro bem curtinho dele. E esse livro também, olha aqui, pra vocês verem que quando um livro meu está com essas flagzinhas aqui, marcando divisão de capítulo, é sinal que tem grandes chances de já começar a leitura não demorar tanto, já tá naquela minha pilha ali da mesinha, da escrivaninha ali, que já fica para as próximas leituras. Olha aqui um trecho. Em uma coisa eu acredito, que a mente livre e investigativa do indivíduo humano é o que há de mais valioso no mundo. E por uma coisa eu lutaria, pela liberdade da mente para tomar qualquer direção que deseje, sem nenhuma pressão. E contra uma coisa eu devo lutar, qualquer ideia, religião ou governo que limite ou destrua o indivíduo. É isso que eu sou e é isso que eu penso. Posso entender porque um sistema baseado num padrão deva tentar destruir a mente livre, pois ela é algo que através da análise pode destruir tal sistema. Certamente sou capaz de entender isso, e o odeio, e lutarei contra ele para preservar a única coisa que nos separa dos animais não criativos. Se a glória puder ser morta, estamos perdidos. Então, acredito que esse é um livro que, sim, eu já vi pessoas que têm um gosto literário parecido com o meu, que gostam bastante dessa obra, e acredito que vai ser um grande favorito, com certeza. E outra aqui que eu quero citar para vocês é Middlemarch, da George Eliot. Essa minha edição é da editora Pinar. Então, tanto de um lado tem o pseudônimo dela, né, George Eliot, mas na verdade o nome dela é Mary Ann Evans. Então, essa edição lindíssima aqui, que é uma obra favorita de grandes outros escritores. Inclusive, falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, em que eu falo, vou deixar linkado aqui nos cards, das obras favoritas de grandes escritores. E no caso, esse livro aqui e outras obras da George Eliot, né, aparecem nos favoritos do Tolstói. E também é uma obra muito citada por Virginia Woolf e tantos outros escritores. Então, volte e meia, quando você vai pesquisar algum livro assim favorito de um escritor,
Estalar, Miramart ou alguma outra obra da George Eliot. Dessa escritora, eu já li Silas Marner e gostei bastante da escrita. É um livro que eu não vejo sendo falado, inclusive por aqui, mas gostei muito da escrita, da forma como ela fala da questão familiar, de não estar relacionada a laços familiares, e isso é bem bacana. E aqui, na verdade, a gente vai acompanhar justamente isso, né? Tanto que o subtítulo desta obra é Um Estudo da Vida Provinciana. Então, é o subtítulo que tem nessa obra. Lindíssima essa edição. Eu tenho a edição também da Martin Claret, então vai ser interessante depois de acompanhar com vocês. E também sei que a editora Pedra Azul tem também uma edição, tá? Como eles têm publicado, inclusive, outras obras da George Eliot. Então, eu tô até com algumas obras, uma parte bem interessante de obras da George Eliot, né? Uma escritora bem esquecida no nosso mercado editorial, mas que editoras assim estão trazendo. Então, bem interessante isso. Então, Pedra Azul tem alguns títulos da George Eliot e agora tá até com um título aí que eu apoiei recentemente no Catarse, que é Daniel Deronda. Então, tô bem empolgada com isso. Então, é uma escritora que eu já tive esse contato com Silas Marner, da vida de um tecelão que encontra uma criança, uma história lindíssima. Então, assim, aquela questão de grandes escritores que você ama, como eu gosto tanto de Tolstói, falar que esse livro aqui, como George Eliot é importantíssimo, inspirou tanto ele, já fala assim, não, esse livro aqui, tenho certeza que eu vou amar. Vocês estão assim também? Quando tem uma obra favorita de um escritor seu, que vocês amam, vocês estão assim dessa forma? Me falem aqui, tá bom? Eu quero saber isso de vocês. A próxima pergunta é, clássico que não li, mas já comprei. Nessa categoria separei 2 títulos aqui que já apareceram em um vídeo recente aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards, que são novos na estante, né? Então, livros ali que chegaram por aqui, de recebidos, comprinhas feitas. Essas 2 aquisições foram feitas aí recentemente e eu mostrei pra vocês. Então, a primeira aqui é Morrer Sozinho em Berlim ou Cada Um Morre por Si, dependendo da edição que vocês escolham, do Hans Fallada. Aqui essa história se passa logo depois de 1940, quando a França ela se junta, né, ali à parte da Alemanha nazista, e logo depois disso um casal, a Ana e o Otto, eles descobrem, né, que o filho deles morreu na guerra, e eles até então, eles se identificavam, apoiavam, ou se interessavam de alguma forma, aquela coisa, né, como que Hitler conquistou tantos apoiadores. E esse casal, eles eram a favor, achava que ele estava trazendo mudanças, estava trazendo melhorias e tal, até que isso acontece ao filho deles, e eles começam a ver aquele sistema de uma forma diferente. E aí, com isso, eles querem combater isso e começam a ter medidas aí para abrir os olhos de outras pessoas também. É uma história aí real, bem interessante de acompanhar, que eu tenho altas expectativas com essa leitura. Outra aqui que é um romance histórico, na verdade, que é Médica de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, que é um romance histórico, como eu disse pra vocês, que tem aquela parte da verdade, mas também tem muita ficção, que vai acompanhar a história, então, de São Lucas. E justamente é uma questão que eu sei que vai falar de fé, de dúvidas em relação a isso, mas também de transformação. É aquele livro transformador, que eu tenho certeza que essa leitura vai fazer com isso. Uma edição super, assim, de luxo, caprichada. Vários de vocês, quando eu falei naquele vídeo, e também lá no Instagram, me comentaram, Carol, fura fila com esse livro e tal. E sim, vai ser uma leitura que eu vou fazer em breve, só terminar as leituras em andamento, que eu vou encaixar essa leitura. Eu gosto muito de romance histórico, gosto muito de livros que tocam nessa parte de fé, cada vez mais tenho gostado de leituras do tipo, tá? Então, realmente é uma edição lindíssima. Eu, inclusive, já fiz divisão aqui das partes, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, é uma leitura realmente que já está... Aqui, vou mostrar pra vocês, que eu faço isso com as leituras que eu já separo, assim, para fazer a leitura, né? Então, é uma maneira de eu conseguir dividir, fazer meus cronogramas e tal, meus planejamentos literários. Então, realmente, altas expectativas com isso. E depois que eu ter lido Covardes, esse aqui já foi... Eu acredito que vai ficar junto ali, né? Covardes foi uma leitura muito transformadora. E aí, logo pesquisando mais obras e tal, me deparei com isso aqui. Nossa,
Só de pensar nessa história eu já fico com altas expectativas mesmo. Então, assim, muito empolgada mesmo. E aqui, por fim, a última pergunta é: não li, mas todo mundo recomenda. Claro que vários desses títulos aqui, vários de vocês já me recomendaram de alguma forma, mas eu escolhi 4 obras aqui, né, mas 3 aqui são de irmãs bem famosas de literatura. Vocês vão saber, claro, de quem estou falando, mas a primeira obra, um grande clássico aí, que é uma ótima dica, eu sei para quem quer começar a ler clássicos. Ele tá sempre em todas as listas, e muita gente já me recomendou esse livro, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Então, é um livro que eu devo essa leitura há bastante tempo. Eu sei que é um livro de grande impacto, que também tem a questão sendo, no caso aqui tem criança envolvida, mas a narração, se eu não me engano, é feita por criança. Então isso é uma coisa que realmente me toca de grande forma aí. E tenho altas expectativas com essa leitura, justamente porque muita gente me recomenda, tá? E espero não me decepcionar, mas muita gente que leu sempre gosta muito dessa leitura. Eu não sei se ela é uau transformadora, não tenho essa sensação como eu tenho de Médico de Homens e de Almas, posso estar bem equivocada, tá, gente? É a sensação que dá, sabe, quando você pega uma obra, lê alguma coisa assim, mas as expectativas elevadas aqui são porque muitas pessoas me recomendam bastante dessa obra aqui. Então, eu acabo sempre deixando e tal, mas vamos ver se chega o momento aí próximo de fazer essa leitura aqui de O Sol é para Todos. Acho essa edição belíssima aqui. Tá, vou mostrar aqui pra vocês, que ela tem uma espécie de continuação aqui, né? Eu acho lindíssima. E aqui por dentro também, algumas referências e diagramação. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Pois bem, agora então, as outras 3 obras que muitos de vocês me recomendam são, ler, claro, As Irmãs Brontë, né? Então, não li nada delas, tá? Mas, calma. Eu comecei recentemente porque teve aquela promoção do Kindle Unlimited. Sempre tá tendo essas promoções, depende do tipo de conta que você tem. Vale a pena você volte e conferir, tem link aqui no bloco de estimação. Mas aí durante as ofertas da Amazon recentemente, eu compartilhei com vocês 3 meses por R$1,99 e tal, consegui fazer minha assinatura. E aí lá, olhando os livros disponíveis no Kindle Unlimited, tem, né, a Inclina de Wildfell Hall, né, da Anne Brontë. E aí eu peguei, na edição, que não é essa aqui, né, a da Record, mas tenho essa aqui da Penguin. E comecei a fazer leitura, estou gostando bastante, mas é aquela leitura que eu faço no Kindle bem devagar, mas eu falei, esse livro eu preciso ler em mãos, não vai dar certo, eu só ler antes de dormir, vai demorar muito a leitura, estou gostando bastante, então vou segurar um pouco e fazer a leitura assim que eu terminar outras que estão em andamento, estava gostando bastante. Eu já sei que eu falei de leituras aqui conjunta, mas às vezes eu fico com uma ideia de fazer um projetinho. Eu já vi no canal da Duda, né, Denezes, já tem um tempo que ela fez, lendo Irmãos Brontë, e eu pergunto se vocês teriam interesse de fazer algo do tipo por aqui. Então, algo que eu tenho, assim, eu penso nessas possibilidades aqui para o canal. Então, se vocês tiverem interesse, fica aí o convite aí, talvez para vocês comentarem, assim, saber aqui, pra gente ter companhias aí pra gente conversar durante essas leituras, né? Então, a Inclina de Wildfell Hall, né? Então, essa aqui é a minha edição da Penguin, que sempre me recomendo, acho amar, que é uma das primeiras obras aí de feministas e tal, de alguma forma, né? Com todos os parênteses aí necessários. E outras edições que eu tenho aqui, eu tenho outras edições também, não, da Inclina não, eu tenho de Jane Eyre e de Morro de Ventos Vivantes. Esse aqui, Jane Eyre, no caso aqui da Charlotte Brontë, essa edição da Antofágica, também lindíssima como sempre. E deixa eu tirar aqui o postal, vai cair, claro, cai o postal, óbvio. Sempre cai, com ilustrações. Eu acho essa edição muito linda, uma das que eu gosto bastante deles, das imagens que tem internamente, né? Então, Jane Eyre, que eu também tenho na edição da Zahar, tá? Tem algumas edições repetidas que volta e meia eu ganho de presente, recebo da editora, tá? Então, por isso acaba que tem essas duplicatas aqui. Então, enquanto eu não li, não escolhi a edição que eu quero manter. E também porque vocês sabem que eu tenho coleção da Antofágica. E Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, essa aqui eu tenho certeza que eu vou amar o quanto vocês me recomendam essa obra aqui. E não só vocês, como vejo outros canais, outras pessoas e outros amigos leitores aqui recomendando. Então, tem essa obra aqui também.
Então essa aqui é a edição da Antofágica também. Caiu o postal. Sempre faz isso. Porque eu sempre esqueço. Não esqueço, né? Na verdade, quando eu vou folhear, aí na hora, nesse momento, eu lembro que tem um postal aqui dentro. Então, tem imagens, como sempre, aqui. Minha parceira. Toda vez que eu faço isso, não aparece. Parece que não, eu tô equivocada, né? Mas esse aqui tem até menos imagens, acredito eu. Mas eu acho essa capa lindíssima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, só porque eu, tá vendo? Só porque eu virei ao contrário e abri justamente na página com ilustração. E a diagramação super confortável também, né? E aqui mostrar pra vocês. Olha que capa linda. Deixa eu tirar a cinta que tem aqui. Eu acho lindíssima. Pois bem, pessoal, essas são as minhas respostas às perguntas aqui da tag literária. E aí, eu quero saber de vocês aqui, o que vocês acharam das minhas respostas? O que vocês respondem? Pensei que ia cair a pilha aqui. O que vocês respondem também? Deixe aqui nos comentários, quero saber de vocês as respostas, tá? Não precisa ser mais de um título não, pode ser um título, fiquem à vontade, gosto de saber dessa troca, porque aí dessa forma eu também... pego dicas com vocês, não só vocês pegam comigo, mas eu pego muitas dicas com vocês sabem disso, porque volta e meia tem alguma leitura aqui que aparece por sugestões de vocês, tá bom? E também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas ideias aqui de leitura conjunta de alguma dessas obras clássicas. O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, com certeza vai ter essa leitura conjunta, mas quero saber se vocês se animam com isso, o que vocês estão animados, tá? E essa ideia aí de fazer leitura aí das Irmãs Brontë. O que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.